Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à nossa pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Trabalhamos com a revista de pré-adolescente, a turma de 11 e 12 anos, e estamos aqui para a lição número 6. Isso mesmo, estaremos trabalhando nesta aula a crucificação e a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, obrigado por fazer parte comigo, obrigado por acompanhar, obrigado por passar esses momentos aqui com a tia Kelly. Você é muito bem-vindo ao nosso canal. Para iniciarmos a nossa aula, gostaria de pedir para você não sair antes do final, porque nós temos aí, uma lição maravilhosa para trabalhar com os nossos alunos essa semana, e é muito importante nós nos aperfeiçoarmos no ensinamento desta lição. Então, como eu sempre digo, vamos assistir a pré-aula da tia Kelly, mas vamos também ler a Bíblia, vamos buscar também outras fontes para nós irmos bem preparados para a nossa sala e aplicar aos nossos alunos uma aula com excelência. Se você que me acompanha aqui, todas as semanas, já deixa aquele joinha, já deixa o seu comentário, já compartilha esse vídeo também com outras pessoas para que eles também possam assistir esta aula. Se é a primeira vez, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser notificado. Vamos lá para a nossa aula de hoje? A lição de hoje, ela se encontra no livro de Lucas, no capítulo 23, do verso 33 ao verso 48. E a nossa Bíblia diz, está lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 4, que diz assim: o próprio Cristo levou os nossos pecados no seu corpo sobre a cruz, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos uma vida correta. Por meio dos ferimentos dele, vocês foram curados. Ou seja, nós fomos curados, todos nós, através das feridas, dos ferimentos que Jesus recebeu, através da sua morte, nós hoje podemos viver uma vida com esperança, uma vida com a certeza de que através de Jesus o nosso acesso está novamente ligado ao Pai. Amém? Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Temos alguns objetivos a alcançar esta semana. Como todas as outras aulas, nós devemos focar nos objetivos para passar uma aula com excelência para os nossos alunos. O objetivo essa semana é entender o significado da morte de Jesus. Vamos levar aos nossos pré-adolescentes a entenderem por que Jesus fez isso, qual foi o significado. Compreender que por intermédio da morte de Jesus, temos comunhão com Deus. Não tem outra forma de comunhão a não ser através de Jesus Cristo. E procurar ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Porque não adianta nada Jesus ter feito o sacrifício que ele fez se nós não dermos valor, se nós não tivermos uma vida de intimidade com o nosso Deus, o nosso Senhor e o nosso Criador. Amém? Amados, aqui nessa lição de hoje, estaremos falando sobre esse ponto, que vai falar ali quando Jesus então morreu. Da crucificação de Jesus, Jesus colocado ali na cruz, e então também da sua morte. Na lição passada nós falamos do caminho da morte. Eu não sei para você, inclusive eu quero que você deixe aí nos comentários como foi a sua aula. A minha aula, para a honra e a glória do Senhor, foi maravilhosa. Eu nunca vi os meus alunos tão focados na lição como foi na aula passada. Foi algo tão tremendo, tão maravilhoso, que parece que eles todos, sem exceção, estavam vivendo, presenciando aquela imagem de Jesus, daquele caminho de Jesus. A ponto de quando eu cheguei no ponto ali que Jesus chegou ali no Calvário, aí eu parei, eu senti, e agora? Aí eu falei assim, agora nós continuamos na próxima aula. Todos disseram, não, tia, estava tão bom, porque eles conseguiram visualizar. Eu falei assim, gente, vocês conseguem imaginar o que Jesus sofreu? E eles disseram, sim, tia, eu posso imaginar o quanto Jesus sofreu. Então a aula de hoje ela é um complemento, é a continuação da aula passada. Se a aula passada foi tremenda, foi maravilhosa, glória a Deus, que hoje seja melhor ainda. Se não foi tão boa, às vezes você pensa, não, eu não tive tanto resultado, meus alunos acabou que ficou um pouco disperso ainda, que o Senhor toque no coração dos seus alunos e que eles possam entender a mensagem que está sendo pregada. Ore você, professor, para que o Espírito Santo já vá tocando no coração dos seus alunos, para que eles possam receber esta aula, receber a mensagem, a palavra do Senhor, como tem que ser. Que eles consigam visualizar o quanto o nosso Senhor sofreu, mas que ele sofreu por amor. Amém? Então, para iniciar a aula de hoje,
O autor aqui da revista, ele deixou uma dinâmica muito interessante que eu gostei muito e eu vou aplicar com a minha turma. Qual que é a dinâmica? Ele colocou assim pra gente levar uma mochila pesada, né? Pega uma mochila escolar, talvez do seu filho, de alguém, encha ela de livros de maneira que ela fique pesada. E você vai pegar os alunos, vai colocar vai fazer uma fila, só que um sentado, um em pé, um sentado, o outro em pé. Vai fazer aquela fila para ficar aquele alto, baixo, para dificultar um pouco mais. E você vai dizer para o seu aluno, começando do primeiro, para passar essa mochila para trás. O primeiro está sentado, então ele vai ter que erguer aqui por cima da cabeça e entregar a mochila para o aluno de trás. E isso vai até o último aluno, subindo e descendo, subindo e descendo. Quando chegar no final, você fala, agora vocês vão fazer de trás para frente, mas eu quero rápido, bem rápido. E eles vão voltar, né, de trás para baixo, né, de cima para baixo, de cima para baixo, até chegar no final. E então você vai perguntar para eles o que foi, se foi fácil. Com certeza eles vão dizer que não. Por quê? Porque a mochila está pesada. Não é só pegar um livrinho e passar, não. A mochila está pesada. Então, há dificuldade de erguer, de levantar. Então, isso é pesado. Vai dar uma certa dificuldade, ok? Após eles falarem o que eles acharam, quão difícil foi, você vai dizer o seguinte, que tem algumas pessoas que estão carregando pesos ainda maiores do que essa mochila. O peso da culpa, peso do pecado, peso de angústia, peso, né, que essa pessoa poderia se libertar, e ela está carregando. Por quê? Porque ela ainda não depositou aos pés da cruz. Ela ainda não colocou diante do Senhor Jesus. E que quando nós colocamos toda a nossa culpa, todos os nossos erros, tudo aquilo sobre Jesus, o nosso peso, né, ele é tirado. Jesus quer tirar o peso de nós. Jesus quer tirar. Foi por isso que ele pagou o preço de morte, né, para nos dar o quê? Para que deixássemos esse peso, para que nós fôssemos livres. Amém? Então, assim, e vivesse uma vida cheia de bênçãos, cheia de felicidade diante do Senhor. Então é uma dinâmica bem simples, mas você vai ministrar, né, ao coração dessas crianças, falando para elas da importância de receber o Senhor Jesus como Salvador, como Senhor, pedindo que o Senhor venha tirar toda a culpa, todo o peso. Amém? Então eu achei espetacular essa dinâmica e com certeza estarei aplicando com a minha turma. E acredito que você também. No tópico número 1 aqui, nós vamos falar então de Jesus sendo crucificado. Aqui o ponto da crucificação, nós temos dois pontos de vista que nós podemos mostrar para nossos alunos, que é o ponto de vista humano e também o ponto de vista sobre o olhar, né, divino. Do ponto de vista humano, nós vamos ver que Jesus ele foi condenado ali pelos romanos, né? Foi condenado ali a pena mais cruel que existia na época. Nós falamos sobre isso na aula passada, que Jesus ele foi condenado porque ele afirmava ser o quê? O Filho de Deus. E nós sabemos que Jesus, né, aos 12 anos de idade, nós já falamos sobre isso, Jesus já afirmava ser o Filho de Deus. Quando Jesus ali foi esquecido em Jerusalém, e quando ele estava ali perdido, né, que ele ficou esquecido da família, mas ele ficou na casa de Deus, conversando com os doutores, com aqueles homens ali. Então ali naquele momento ali, Jesus já revelava ser o quê? O Filho de Deus. E o outro ponto, né, que dá pra gente observar é o ponto de vista divino, que é onde Jesus, reconhecendo isso, reconhecendo que ele tinha um propósito, que ele tinha um projeto, né? Ele então encarou ali aquele sacrifício, aquela morte, não porque os romanos estavam condenando, não. Ele encarou porque ele havia o quê? Isso já era planejado pelo próprio Deus. Então, de acordo com o ponto de vista humano, ele estava sofrendo a pior pena que poderia existir naquela época. Mas olhando pelo ponto de vista divino, ele estava simplesmente cumprindo um propósito estabelecido por Deus há muito tempo antes, né? Então, é os dois pontos aí que nós podemos observar. Quando Jesus ele foi interrogado por Pilatos, se ele quisesse, né, ele poderia ter negado. E se Jesus tivesse negado ali que ele era o Filho de Deus, ele teria sido solto. Mas Jesus não negou. Jesus continuou firme, porque ele sabia que o propósito que ele deveria cumprir era um propósito estipulado por Deus por amor para salvar a humanidade. Que só através desse propósito nós poderíamos ter novamente o acesso ao Pai. Então Jesus permaneceu firme. E aqui a gente pode pensar, será que nós também estamos permanecendo firmes, né, diante das adversidades? Será que nos momentos de dificuldade, de luta, nós permanecemos fiel ao Senhor?
Ou será que nessas horas nós estamos negando o Senhor? Devemos estar atentos para ver se nós estamos sendo fiel ao Senhor na alegria ou nas dificuldades, né? Que nós sejamos fiéis em todo o tempo. A crucificação que nós vamos falar, que nós falamos aqui, começamos na semana passada, era o quê? Ele era a punição mais humilhante e mais dolorosa praticada pelo exército romano. Era algo terrível, era a pior pena que existia. E essa pena ela era aplicada somente para escravos ou então para aqueles maiores criminosos. Somente essas duas classes de pessoas sofriam essa pena da crucificação, porque era algo terrível. Mas mesmo assim, e foi assim que Jesus foi crucificado. Com essa pena tão terrível. Jesus teve o quê? As suas mãos e os seus pés cravados ali naquela cruz, cravados ali no madeiro, para cumprir a profecia que já havia sido profetizado. No Salmos 22:16 diz assim, ó: mesmo sofrendo dores insuportáveis, né? Nós falamos sobre um pouco dessas dores na semana passada e hoje vamos falar da crucificação, que Jesus, mesmo sofrendo essas dores insuportáveis, Jesus não se esqueceu da sua missão, buscar e salvar quem estava perdido. Então, Lucas 19:10 também vai estar falando. Então, na cruz do Calvário, ele orou o quê? Qual foi a oração que Jesus fez ali na hora que ele estava sendo crucificado? Será que as nossas crianças sabem qual foi essa oração? Nesta hora, você, professor, pode perguntar para eles. Jesus fez uma oração ali quando ele estava sendo crucificado. Quem sabe me dizer que oração foi essa? Deixe com que eles respondam. E aí, então, você vai dizer o quê? Que Jesus, no momento que ele estava sofrendo tantas dores, no momento que Jesus estava ali preso naquela cruz, né? Naquele momento tão difícil, Jesus fez uma oração que nós devemos seguir. Jesus orou e pediu a Deus, ao Pai, que perdoasse o pecado daquelas pessoas que estavam fazendo aquilo com ele, pois eles não sabiam o que fazer. Sabe o que é isso? Isso é amor. Só o amor é capaz de nos levar a orar por aqueles que nos perseguem, a orar por aqueles que nos prejudicam, a orar por aqueles que nos fazem mal. Se nós tivermos um coração cheio de amor, nós seremos capazes de orar pelos nossos inimigos. E Jesus então orou e disse: Pai, perdoa o pecado destes, perdoa-os. E nós devemos também seguir este exemplo. Ali estava a multidão para acompanhar e ver o que ia acontecer, para ver o sofrimento de Jesus. Ali tinha pessoas de todo tipo. Tinha pessoas que estavam tristes pelo que estava acontecendo, tinha pessoas que estavam ali só para ver o que estava acontecendo, não tinha nenhuma reação, só queria saber o que ia acontecer, mas a maioria que estava ali, estavam ali para zombar de Jesus, para criticar, estava ali zombando de Jesus, né? Então ali tinha todos esses tipos de pessoas. Os líderes judeus, né, naquele momento ali, pediram que Jesus mostrasse o seu poder salvando a si mesmo. Eles continuavam duvidando que Jesus era o Filho do Senhor, Filho de Deus. E eles então falavam: se você é mesmo Cristo, se você é mesmo Filho de Deus, por que você não salva a si mesmo? Saia dessa cruz, se liberte. Como? Como fazendo zombarias, críticas, duvidando, ou seja, fazendo chacotas. Isso tudo foi feito por essas pessoas. Os soldados também, do mesmo jeito, os soldados também zombavam de Jesus, Eles estavam ali fazendo zombarias. Inclusive os soldados ofereciam a Jesus vinho. Por quê? Naquela época ali não era correto, oferecer vinho aos reis, E eles então faziam o quê? Ofereceram vinho a Jesus, fazendo a chacota de que ele não era rei coisíssima nenhuma, Então, tudo isso Jesus passou. E sempre lembrando, tudo isso ele passou por amor. Por amor a mim, por amor a você. E Jesus? Jesus foi crucificado sozinho? Não. Eu disse para vocês que essa morte, a morte de cruz, era feita somente para escravos ou para ladrões, criminosos perigosos. E isso aconteceu. Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões, um à sua direita e um à sua esquerda. Esses dois ladrões estavam ali do lado de Jesus. Um desses ladrões começou a zombar de Jesus. Um desses ladrões também estava duvidando do Senhor e começou a fazer chacota. Sai daí, se salve, sai daí, fazendo gracinhas. Mas o outro não.
O outro reconheceu que Jesus era o Senhor e ele repreendeu aquele outro ladrão e ainda disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrar no paraíso. E este homem que reconheceu que Jesus era o Senhor, mesmo ele sendo criminoso, ladrão, malfeitor, ele também recebeu a salvação. Sabe por quê? Porque mesmo que nos momentos finais ele reconheceu que Jesus era o Senhor. E o Senhor respondeu para ele que naquele dia mesmo ele estaria com ele no paraíso. Eu quero dizer para você que o que nos leva a ter uma vida eterna do lado do Senhor não é somente ao viver uma vida inteira certinho, não. É reconhecer que o Senhor é o Senhor. Por isso que o Senhor veio não só para os justos, Jesus veio para os pecadores. E é por isso que eu falo para vocês da importância de nós pregarmos para aquele que não tem Jesus, para aquele que faz coisas erradas, para aqueles nem que não tem um compromisso com Deus ainda, para aqueles nem que são malfeitores. Por quê? Porque o Senhor quer salvar esses. Jesus quer que eles tenham uma vida transformada. O sacrifício que Jesus pagou foi por essas pessoas mesmo, para que elas reconheçam. Jesus não aceita o pecado, Jesus não aceita a vida errada, não. Mas ele quer que essa pessoa reconheça o Senhor e muda de vida. E tenha uma vida transformada. E assim será feito, né? Se nós levarmos a palavra a todas as pessoas. Nós não podemos escolher, eu vou pregar, eu vou levar o amor de Jesus, a palavra do Senhor, só para essa pessoa, porque eu gosto dela. Aquela outra não gosto dela, não vou levar para ela, não. Não, Jesus nos ensinou a amar e amar a todos. E ele se entregou, não foi só por mim, foi por toda a humanidade. Amém? A morte de cruz era sem dúvida muito dolorosa, né? Essa morte ali, aqui nós vamos falar então de como que era essa morte, de quão difícil era, de quão doloroso era, tá? Essa morte, ela era o quê? O condenado, quando o condenado não tinha tido nenhum órgão, né, interno machucado, ele passaria o dia inteiro ali preso para depois morrer, ou seja, era uma morte lenta. Não era algo, pendurou, morreu, não. O pior era por isso, porque era muito doloroso, porque a pessoa ficava presa ali, ó, o dia inteiro, né, sofrendo ali, ó. Já pensou? Tá o dia inteiro de pendurado numa madeira, preso com pregos ali, e você ali, sem poder mexer, porque a sua vontade é mexer, mas você não pode, porque quando você mexia, aquilo era agoniante, a dor que sentia, né? Por quê? Então, isso era terrível. E o pior, aqui vai dizer que, além de tudo isso, devido ao açoitamento que recebia antes, nós falamos sobre o açoitamento na lição passada, como o povo tinha a pele toda cortada, as feridas abertas, isso juntava mosca. Gente, eu fico imaginando aquela situação, porque eu tenho pânico de barulho de mosquito, de mosca, nem perto de mim. Me dá uma coisa assim, fora do comum. Agora imagina um enxame de moscas, de mosquitos em volta dessas pessoas que estavam ali amarradas, que estavam ali penduradas na cruz. Gente, isso é terrível. Então era uma morte muito sofrida, era algo terrível o que aquelas pessoas, nem que quando as pessoas estavam ali sofrendo essa pena, vivenciavam. E Jesus estava ali sofrendo tudo isso, né? Aqui vai dizer também que o quê? Começava a aparecer feras, bichos, né? Para poder, pássaros, para começar a comer ali o corpo daquela pessoa. Então, gente, era algo fora do comum. Leia na sua revista detalhadamente aqui tudo que o autor coloca. Eles colocam aqui um auxílio didático muito importante para você, professor, né, estudar. Porque aqui vai falar o quê? Que o corpo do condenado, geralmente, ele era posto a um madeiro que dava o dobro da altura da pessoa. Ou seja, não era alto, era baixo, né? Não era algo assim, eu não posso tentar. Não, era uma altura baixa. Por quê? Isso aqui permitia que as bestas feras, né, animais selvagens, abutres, começavam o quê? A ficar ali rondando por perto para poder comer, né, aquilo ali. Então era algo terrível. A crucificação, ela poderia ser feita de duas formas. Como que era feita? Bom, a primeira forma, a crucificação, a pessoa ficava deitada na cruz no chão e a pessoa era pregada ali na cruz. Depois, então, levantava-se a pessoa, né, colocando ela ali de pé. Tinha outras pessoas, né, outras formas, que era o quê? Já a cruz de pé e pregava-se a pessoa lá em cima, com a cruz já levantada. Então tinha essas duas formas de colocar ali a pessoa para ser crucificada,
ok? Então aqui, amados, vocês vão explorar bem essa parte dessa crucificação. Leve as crianças a entenderem mesmo, a visualizar todo o sofrimento que Jesus passou, lembrando que esse sofrimento foi por elas. Amém? Aqui no tópico número 2, vamos falar morreu. Jesus morreu. Aqui vamos falar que quando Jesus estava pendurado, alguns sinais aconteceram, né, ali, depois que Jesus morreu. Então, o primeiro sinal que nós vamos falar para as crianças, para os nossos alunos, é que o sol parou. Ao meio-dia, o sol parou e houve-se uma escuridão. O sol parou de brilhar. E automaticamente uma escuridão tomou conta de todo o país. Foi o primeiro sinal. Imagina como aquelas pessoas devem ter ficado quando isso aconteceu, né? Durante ao meio-dia, tudo está claro, normal. E então, de repente, começa a ficar tudo escuro. Eu acredito que eles devem ter ficado apavorados. O segundo sinal que aconteceu foi o véu do templo que rasgou. A Bíblia diz que ele rasgou não de baixo para cima, como se fosse um homem que tivesse cortado, mas de cima para baixo. Isso para provar que realmente quem rasgou o véu foi o nosso Deus. Por quê? Para rasgar aquele véu não tinha como, porque o véu ele não era estreito, ele era a largura de 10 centímetros, diz a palavra. Então ele era um tecido bem grosso, imagina, 10 centímetros de tecido, de espessura. Um tecido é como a folha de um papel, tá vendo? Ele é fininho. Mas aquela cortina tinha 10 centímetros e era muito alto. Não tinha como um homem subir ali. E a Bíblia vai dizer, então, que esse véu rasgou de cima para baixo, nos dando o acesso direto com Deus. Porque até então, o acesso com Deus era feito através dos sacerdotes. Os sacerdotes não eram todos os dias, nós já ensinamos sobre isso para os nossos alunos, né? Você vai falar mais detalhadamente que somente uma vez por ano o sacerdote entrava nesse lugar, ou seja, passava, né, atravessava essa cortina ali para oferecer o sacrifício. Esse lugar era o Santo dos Santos, ou o lugar santíssimo, onde ficava a presença de Deus. Somente os sacerdotes entravam ali. A partir do momento que Jesus morreu e este véu foi rasgado de cima para baixo, isso nos dá o livre acesso. Agora nós mesmos podemos chegar diante de Deus e orar, pedir perdão pelos nossos pecados, agradecer ao Senhor por tudo que Ele faz, pela morte de Jesus. Nós podemos fazer isso. Nós não precisamos de que um sacerdote faça por nós. Nós mesmos podemos fazer. Pois agora, o único que pode nos ligar ao Pai, o único intercessor é o próprio Jesus. Amém? Então aqui alguns dos pontos que vai falar ali de quando Jesus morreu. A morte de Jesus, ela impressionou muito daquelas pessoas, né, que estavam ali para ficar a par do que estava acontecendo, para assistir a crucificação de Jesus. Porque tudo isso aconteceu no momento que Jesus morreu. Então isso aí levou as pessoas a ficarem o quê? Impressionadas. E muitas pessoas então passaram a acreditar que realmente Jesus era o Filho de Deus. Inclusive alguns dos soldados, do oficial romano que ali estavam. Muitas pessoas que assistiram a crucificação de um inocente foram para aquele local com o objetivo de se divertirem, mas voltaram para casa, né, entristecidos e angustiados, pois perceberam que um homem inocente havia sido culpado pelos homens que realmente... Muitas pessoas que assistiram a crucificação, né, de um inocente, ou seja, a crucificação de Jesus, foram para ali com o intuito de se divertir, com o intuito de assistir o que ia acontecer. Mas agora então, eles voltaram para suas casas com a certeza de que os homens culpados realmente haviam o quê? Condenado um homem inocente. Ok? Esse foi então um resumo do tópico número 2. No tópico número 3, vamos falar então da mensagem do Calvário. O que é isso? O que isso quer trazer para nós? O que isso significa? Devemos nos perguntar por que Deus permitiu que o filho dele, o filho amado, o único filho, passasse por tudo aquilo. Por todo esse sofrimento, por tudo que Jesus passou, né, naquele caminho da morte, sofrendo ali aquelas açoitadas, aquele crucificação, né, ali na cruz, sendo pendurado, passando por toda aquela angústia ali. Por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu? Por amor.
Foi tudo por amor a cada um de nós. Foi por amor por você, aluno, né? Você vai falar para eles que foi por amor. O amor de Deus era tão grande, que ele foi capaz de entregar o seu único filho, o Senhor Jesus, para nos resgatar. Jesus sofreu o castigo que era para nós. Nós éramos para ser castigados. Nós éramos culpados. Mas Jesus tomou sobre ele os nossos pecados. Tomou sobre ele o nosso castigo. O castigo que era para mim. E nós precisamos entender isso e tomar para nós. Quando nós entendemos e recebemos isso, é onde o Senhor então faz a diferença em nós. Né? Entender que o castigo não foi pela pessoa B, foi por mim. Ok? Essa é a verdade. Jesus carregou os pecados da humanidade, porém, nós temos que assumir esta verdade em nossa vida. De que forma? Tendo fé todos os dias, todos os momentos e confessando o Senhor Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, sendo o autor e o consumador da nossa fé. Esta é a vida que vivo. Agora, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se deu a si mesmo por mim. Devemos ter isso cravado na nossa mente, que Jesus se entregou por mim e que nós não podemos viver mais pelo que eu quero, pelo que eu tenho vontade, mas viver a vida de Cristo, né? Que Cristo quer para mim. Amém? A crucificação e a morte de Jesus ensina-nos a demonstrar o amor de Deus, que não teve limite para nos salvar do pecado e da morte. 1 João 3,16, né? Que Deus entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morresse, ou seja, não perecesse, mas que tenhasse, né? Que tenha a vida eterna. Essa vida eterna só é conquistada porque Jesus conquistou por nós. Essa vida eterna só é possível porque Jesus pagou o preço de sangue. Né? Nós estávamos condenados à morte, somente o sangue poderia nos resgatar. Nós não fomos comprados com ouro ou com prata, não há dinheiro no mundo que pague o preço da salvação, porque o preço foi pago com sangue, o sangue precioso de Jesus que foi derramado por cada um de nós. E isso não tem um valor material que possa comprar, que possa pagar. Então, meus amados, a salvação, ela é pela graça do Senhor, pelo amor do Senhor. E o preço foi muito caro. Devemos valorizar isso todos os dias, entendendo que foi tudo por amor. O nosso Deus nos amou de tal forma que foi capaz de entregar o seu único filho. Que nessa semana os nossos alunos possam entender essa mensagem, possam entender que o sacrifício que o Senhor pagou foi muito alto, mas foi por amor. Ele não fez sem saber o que estava fazendo, ele não foi enganado, não, ele sabia o que estava fazendo e ele então se entregou por amor a cada um de nós. Amém? Esta aí é um resumo da lição de hoje, onde vamos falar então da crucificação. Semana que vem nós continuamos na lição número 7, que vai dar aí a continuidade. E vamos falar então da ressurreição de Jesus. Então, professor, não vá nessa aula falar sobre Jesus sendo ressuscitado, né? Não vai falar da ressurreição de Jesus, não. Isso é na próxima aula. Encerra a lição com Jesus sendo morto ali na cruz e mostrando para os seus alunos que teve um propósito. O propósito foi feito por amor. Amém? Espero ter auxiliado você. Se você foi abençoado, se você tirou algumas dúvidas que talvez você tinha, que o Senhor possa abençoar a sua aula aí, que seja maravilhosa, que seja tremenda para a honra e a glória do Senhor. Não se esqueça, deixa o seu joinha, deixa os comentários aí, me fala como está sendo a sua aula. Né? Os seus alunos têm absorvido, têm aprendido, Deus tem falado, trabalhado nos corações deles. Né? Deixa aí os seus comentários, o que tem acontecido. Como o Senhor tem agido na sua turminha aí, na sua sala. E em você. Porque, meus amados, primeiro a receber a mensagem somos nós, professores. Se nós não recebemos a mensagem que está na lição, nós não vamos passar para os nossos alunos. Então não adianta você pensar, eu vou falar para eles porque eles precisam. Não, nós precisamos. A primeira a receber somos nós, a primeira a receber sou eu. Quando eu estou lendo, preparando, estudando a lição, eu estou recebendo do Senhor. Eu vou passar aquilo que eu recebi. Então ore para que o Senhor toque primeiro no seu coração. No nosso coração como professores. E se o Senhor, o Espírito Santo, tocar o meu coração, o nosso coração, ele tocará também, o Espírito Santo tocará também o coração dos nossos alunos. Amém?
Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo para todos sempre. Amém? Fique na graça e na paz do Senhor. Acompanhe o nosso vídeo das dinâmicas e eu volto semana que vem com você com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical.